dia, meu nome é Murilo, sou mestrando aqui na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Vou apresentar o artigo Socialização Reversa, um estudo exploratório com famílias brasileiras, um artigo desenvolvido junto com o professor Dr. Andrés Rodrigues Veloso, também da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Esse artigo vem da A ideia desse artigo vem a partir da literatura de socialização do consumidor, que é o processo em que um indivíduo adquire conhecimentos, habilidades e atitudes em relação ao consumo. Esse processo normalmente acontece nos primeiros anos de vida do indivíduo, né? Então durante a sua primeira e segunda infância, mas mais recentemente a criança ela vem mudando o papel dela na sociedade, né? Ela vem sendo percebida como não mais um mini adulto, como era percebida, mas como um sujeito ativo na socialização dos seus pais. Por isso que o fenômeno foi denominado socialização reversa, porque ele vem acontecendo numa direção oposta do que ele normalmente vinha acontecendo, né? E a literatura internacional já investigou a socialização reversa em diversos tipos de categorias de produtos e serviços, como futebol, alimentação, viagens, roupas, sustentabilidade e tecnologia. A partir disso, então, tem como problema de pesquisa este estudo buscar em quais categorias de produtos e serviços ocorre o processo de socialização reversa nas famílias brasileiras. Para atingir esse objetivo, então, foram feitas entrevistas em profundidade. Ao todo foram 21 entrevistas. Buscou-se entrevistar famílias que tivessem crianças entre 7 e 11 anos de idade. E essa faixa etária ela foi escolhida porque, segundo John, 1999, a criança, a partir dessa faixa etária, ela aumenta a sua compreensão nos aspectos simbólicos do consumo. E também porque a maioria dos estudos de socialização reversa que foram considerados para a literatura aqui, eles não consideram crianças nessa faixa etária, pois na literatura de socialização está bem estabelecido que quanto mais velha a criança fica, mais ela influencia os seus pais. Então havia uma ausência em verificar as crianças nessa faixa etária se a socialização reversa ocorria. E uma outra coisa que é preciso ser levada em consideração aqui é que esse estudo considerou outros estudos que questionam os estudos diádicos, né? Ou seja, aqueles estudos que consideram apenas entrevistar pai e mãe, ou pai e filho, mãe e filho, não considerar a família como um todo, né? Então esse estudo buscou entrevistar a família como um todo. Então, em diversos momentos tinha pai, mãe, filhos juntos, e aí dependia da configuração familiar de cada um. Com achados, então, como a gente estava esperando, né, onde os filhos mais exercem a socialização reversa na categoria de eletrônicos, porque nós estamos falando aqui da geração alfa, são aquelas crianças nascidas a partir do ano de 2010, ano em que foi lançado a primeira geração de iPads. Então essa geração é a primeira geração da história que nasceu no mundo 100% digital, não passou por qualquer transição entre o analógico e o digital. Então, naturalmente, elas exercem bastante influência em ensinar os seus pais a usar os eletrônicos. Veja que não é influenciar os pais a comprarem os eletrônicos, mas os pais pedem ajuda para os filhos para usarem os eletrônicos. Então isso foi não só em smartphones e tablets, mas também ali como televisão. Então a gente tem um relato de uma mãe dizendo que tem muita dificuldade de lidar com televisão, que está cheia de tecnologia embutida hoje em dia, e aí ela não consegue simplesmente assistir a novela dela, precisa pedir ajuda para os filhos para conseguir assistir a novela. Sustentabilidade era outra área que também já foi estudada na socialização reversa. Nas entrevistas foi constatado também, então os filhos ali chamando a atenção dos pais para reciclar o lixo corretamente, lavar o lixo antes de botar para reciclar, né? E também, não coloquei aqui no slide, mas há relatos de pais falando que os filhos chamam a atenção dos pais para eles fecharem a torneira enquanto eles estão lavando a louça, enquanto eles estão escovando o dente, que é algo também inesperado, né? Normalmente acontecia o contrário. A alimentação foi algo que não foi presente em socialização reversa, isso é bem interessante porque diz respeito ao contexto brasileiro, particularmente, né? Então, os pais não negam os pedidos de comida dos filhos. Então, os filhos não têm força para ensinar os seus pais a se alimentar de uma forma mais saudável, né? Isso tem a ver com os traumas que eles tiveram lá na infância, né? De
muitos pais, esse aqui é um relato que exemplifica bem, muitos pais falando, olha, eu quero dar o que eu não tive, quando eu era criança eu não podia comer isso e aquilo, então eu quero dar isso para o meu filho. Viagem também foi algo que apareceu, apesar da literatura de socialização reversa não diferenciar entre influência intergeracional e socialização reversa, apareceu a influência intergeracional, que é o pai escolher, o pai ou a mãe escolher um destino de viagem a partir da opinião do filho, e não a socialização reversa, que é o filho ensinando o melhor local para o pai tirar suas férias, né? Então isso ainda está um pouco fora aí da dinâmica de socialização reversa. Roupas, muito interessante, que já havia estudos dizendo sobre a socialização reversa em roupas, ou seja, pais buscando a opinião dos filhos para consumirem as próprias roupas, não é o filho pedindo para o pai comprar uma roupa para ele, né? Então a gente tem relatos aí de mães pedindo ajuda para os filhos escolherem a roupa do casamento do outro filho. Então tem uma mãe que tinha um filho mais velho que ia se casar, aí o filho mais novo, de 10 anos, foi quem escolheu a roupa para ela ir para o casamento, né? E uma outra mãe também falando, se o meu filho falar que não tá legal essa roupa, eu não vou levá-la. Futebol, socialização inversa totalmente nula. Isso é bem característico da nossa cultura, né? Então nós temos artigos em outros países dizendo que a socialização reversa acontece. Aqui no Brasil, nenhuma das entrevistas apareceu. Coloquei aqui um relato de um dos pais que diz que, olha, todos os meus primos, parentes são Pompeu, que é uma brincadeira com o sobrenome do estádio do São Paulo, então meu filho não pode fugir dessa regra, ele tem que ser São Paulino, né? Considerações finais, eu chamo a atenção aqui para alimentação, então essa socialização que os pais exercem nos seus filhos pode ser um dos fatores que explica o aumento da taxa de obesidade infantil, né? Esse pode ser um dos motivos. Então, os filhos não estão se alimentando direito porque os pais também não os deixam alimentar direito por conta dos seus traumas na infância. Eletrônicos, aqui a gente precisa levar, as empresas precisam pensar sobre as inovações estarem impactando negativamente os pais, né? Então, isso variou de acordo com a idade. Então, pais mais novos, tanto pais mais novos quanto pais mais velhos, também tiveram dificuldade em relação aos eletrônicos. Televisão, celular, tablet, computador, notebook. Roupas, como disse, não houve relatos ali entre pai e filho e pai e filha, houve só apenas mãe e filhos, né? Então a socialização reversa não atinge os pais ainda, os pais do sexo masculino. E futebol também, como eu disse, não foi encontrado aqui nessas entrevistas. Para avenidas futuras de pesquisa, então tem aí a oportunidade de explorar a socialização inversa e seus efeitos na saúde, porque já há artigos mais recentes explorando isso. Há ainda também uma necessidade de distinguir influência intergeracional e socialização reversa, porque a literatura de socialização reversa está imbricada na literatura de influência intergeracional. Os autores parecem não saber muito bem a diferença entre eles, então seria interessante estudos futuros deixar isso bem claro. Limitações, amostra por conveniência, né? Tentei vários leads aí ao longo do caminho, pegar pessoas que eu não conhecia, mas no final do dia teve essa indicação, um foi indicando o outro a partir do snowballing sampling, né? O método de amostragem por conveniência, mas por bola de neve. E foi particularmente muito desafiador entrevistar crianças virtualmente. As crianças fica mais difícil criar empatia, fazer com que a criança preste atenção na conversa e acaba até mesmo interrompendo o que os pais estão falando. Aqui estão as referências bibliográficas. Isso. Muito obrigado.